Saudações, vigia das pessoas. Nós estamos vendo Gênesis como você nunca viu. Eu vou fazer esse capítulo hoje, assim, de propósito. No capítulo 48, Israel reúne os seus filhos todos à volta dele e ele faz uma menção especial para cada um de seus filhos. Ele dá uma bênção patriarcal, uma bênção de pai para filho. E eu achei fascinante. Uma vez eu vi um sermão, eu não lembro o nome do pastor, acho que foi Evandro. Pastor Evandro Araújo, é isso? Um pastor muito bom, ele é lá do sul. Então ele tem assim uns sermões bem cristocêntricos, sabe? E eu gosto muito de ver os sermões dele. E uma vez ele pregou sobre os 144 mil, sobre as tribos que estarão no céu, Apocalipse 14, não lembro agora. E ele faz uma descrição e ele explica que no céu haverá 12 portas, 12 portais. Está lá em Apocalipse. Nós vemos Apocalipse, nós vimos as portas. Então, serão 12 portas sagradas e sobre esses umbrais entrarão todos os filhos de Israel. Quem é filho de Israel aí, ergue a mão? Eu sou filho de Israel. E aí ele explicou que cada ser humano na Terra, que ainda que não tenha linhagem israelítica, israelense, porque quando se fala em Israel, os irmãos têm sempre pensado automaticamente no Israel, o Estado de Israel, esse criado em 1948. Mas quando a Bíblia está falando de Israel, ela não está dizendo necessariamente em referência a esse Estado. Na verdade, o Estado de Israel que a Bíblia descreve é o Estado de Israel que teve fim no ano 70, quando o general Tito invadiu o templo, invadiu Jerusalém e destruiu tudo, inclusive o templo. Então, na cabeça dos cristãos modernos, uma vez dispersada a nação de Israel, no ano 70, restou o Israel espiritual. Então, quando se fala em Israel, nós estamos falando, a Bíblia está falando dos descendentes de Abraão. Então, Deus falou que podia suscitar, Deus falou através do profeta, que foi João, que ele poderia suscitar descendentes de Abraão, João Batista. Então, Deus ele pode suscitar descendentes de quem ele quiser. E ele decidiu que todos os que irão para o céu por Jesus irei, todos os habitantes do céu, eles terão que estar alistados em uma das 12 tribos de Israel. E nessa bênção patriarcal, o patriarca Israel, ele fala de como será o futuro de cada
um de seus patriarcas. Ele começa falando com seu primogênito Rubem, e aí ele fala, não, mas você não será muito importante, porque você violou o leito do seu pai. E aí ele vai falando, fala de vários, eu não lembro todos, mas seria interessante a gente decorar essas minúcias, porque é descrito em cada uma dessas tribos características pessoais, particulares, de cada indivíduo. Então você precisa fazer um exame de consciência para você se enquadrar em uma dessas tribos. Eu não me achava em nenhuma dessas tribos, porque eu sempre trabalhei de modo... Sempre dei predileção ao modo erudito de trabalho, sabe? Eu sempre gostei de conjecturar, sabe? De estar entendendo, de estar explicando, de estar aprendendo o texto. Então eu achava que eu estava na tribo de Judá. Judá, ele é assim, muito assertivo, né? É o padroeiro, poderia se dizer assim, dos advogados, porque... Não, estou confundindo, não é Judá, é Dan. Porque ele seria o padroeiro dos advogados, né? Mas aí não. Inclusive, se eu não me falha a memória, me parece que a tribo de Dan, ela não estará representada em Apocalipse. Não quero errar, mas o irmão pode fazer a pesquisa aí e vai descobrir. Então, Dan não. Eu estava falando talvez de Judá, não sei. Então, quando eu ouvi esse sermão do pastor Aldrovando Araújo, aí ele estava descrevendo. E quando ele chegou na tribo de Issacar, eu me identifiquei. Falei, caramba, acho que eu sou desse. Desculpa o palavrão. Acho que eu sou dessa tribo. Por quê? Explico. Eu sempre fui diácono na minha vida toda. Eu me batizei nos anos 90. Não sei se foi 90 ou 91. Tem que ver marcado ali no meu registro. E na primeira comissão de igreja que teve, eu já fui eleito diácono. E ao passar dos anos, eu sempre fui diácono. Sempre. Trabalhei em alguns departamentos. Trabalhei no departamento de saúde, no departamento de... Desculpa, eu me distraí aqui. Departamento das crianças, que eu gosto muito. Departamento missionário, que eu adoro. Departamento das publicações, que eu sou parado. Departamento das crianças, da escola sabatina, que eu adoro. Tanto é que eu sempre fui professor da escola sabatina, até eu me jubilar, algum tempo atrás. E tem uma formiga de asa aqui. A porta está aberta e elas entram pela porta. Desculpa aí, elas estão me distraindo. E foi isso. Hoje eu trabalho mais assim com questões intelectuais, porém a minha vocação é o trabalho braçal. Não sei se vai dar para você ver aqui, deixa eu ver.
A minha mão está cheia de calos. Infelizmente não dá para ver. Mas os calos da minha mão tem um verso. A gente fica citando essas coisas, não pode, né? É uma lenda, uma paródia. A pessoa fala assim: tu pode bater a porta na minha cara, seu doutor, mas os calos da minha mão, das minhas mãos, podem provar meu valor. Então eu sempre gostei de trabalhar a terra, mexer com plantas, fazer coisas, sabe? Eu gosto de fazer. E depois desse sermão do pastor Aldrovando Araújo, foi uma pena, porque se eu tivesse ouvido esse sermão antes, porque tem coisa que a gente não percebe no texto bíblico. Tem coisa não, a maioria das coisas a gente não percebe. Então a gente precisa, por isso que é importante você ouvir sermões, você ouvir palestras sobre os textos, comentários, você lê comentários, né? Eu tenho lido bastante sobre o Apocalipse, sobre Daniel, mas sobre Gênesis, por exemplo, eu nunca li. As cartas de Paulo eu já li, sobre Isaías eu já li alguma coisa. Mas tem coisas que vai passando e a gente não lê nada, a gente tem que ir se apercebendo do texto e se apoderando, né? Sobre Jó, por exemplo, eu nunca li nada, mas em contrapartida eu já ouvi quase uma centena de vezes o livro de Jó. Eu já li várias vezes, sabe? E isso é bom porque a gente vai se apoderando do texto e aquilo vai ficando mais pessoal, mais íntimo, né? Por exemplo, não é para me gabar não, tá, gente? Pelo amor do Senhor. Eu não estou com nada, na verdade eu estou devendo, né? Porque eu poderia estar fazendo mais, bem mais. Mas ontem eu ouvi o livro de Jó, ontem foi domingo, né? Sábado, eu ouvi o livro de Jó inteiro. 3 horas e meia de audição. E como se não bastasse, ontem, eu estou confundindo, que eu estou achando que hoje é domingo. Mas hoje não é domingo, hoje é segunda. Esses feriados confundem a cabeça da gente. Ontem eu ouvi o livro de Jó inteiro de novo. E para mim é importante porque a gente vai se apoderando da personagem, a gente vai aprendendo melhor, né? O que Deus quer nos dizer, o que Deus estava querendo dizer para essas pessoas. E eu estava ouvindo, porque agora eu não estou lendo muito, porque estou com dificuldade de concentração, de visão. Mas graças a Deus o inesquecível Cid Moreira gravou a Bíblia inteira e eu tenho ouvido, né, diariamente. Inclusive hoje, antes de fazer esses vídeos aqui, eu ouvi todo o livro de João. Como é Natal, não é? A gente precisa se dedicar um pouquinho a Cristo, porque o Natal é dele, não é o nosso Natal. O nosso Natal é no dia que a gente nasce. Então hoje é o dia atribuído a Jesus. Então se você comeu, bebeu, dormiu e não lembrou de Cristo, você está em dívida com Deus. Nem sei onde eu estava mais. Então, eu ouvi todo o livro de João hoje e vim aqui finalizar os comentários, os estudos do livro de Gênesis. Então agora estou fazendo o capítulo 49, onde o patriarca Israel está dando uma bênção especial sobre todos os filhos. E citando o pastor Aldrovando Araújo, ele
em um sermão que está aí na internet, ele fala da importância de você pertencer a uma das tribos de Israel. E aí quando ele faz, quando o patriarca faz a bênção sobre Issacar, ele fala, Issacar é um jumento tranquilo. Quando ele viu que o país estava bom, estava tudo gostoso, ele se abaixou e deixou que colocassem a carga, e ele trabalhou sem reclamar. Sabe? É um trabalho lento, mas firme, onde a gente não se fatiga. Eu trabalhei a minha vida inteira com os diáconos. Eu nunca me fatiguei. Sempre foi um prazer para mim. Hoje, quando alguém chama para fazer algum trabalho, eu vou com prazer. Tá certo que a minha saúde não me permite muita coisa. Mas eu me identifiquei com essa tribo, Issacar. É uma tribo de pessoas mansas, sabe? Algumas pessoas têm a impressão errada de mim, mas na verdade eu sou uma pessoa mansa, extremamente ponderada, sabe? É claro, a gente às vezes perde o controle, perde a razão, não é? Mas isso por causa das vicissitudes da vida. Mas tirando isso, né, sobra um homem calmo, tranquilo, adorador de Deus e feliz da vida, com a simplicidade que a vida me apresentou. A vida para mim sempre foi muito simples, sabe? Eu vejo as pessoas contando às vezes os testemunhos e elas passam por duras provas, sabe? E caem num poço e nadam meio mar, sabe? Eu estava até comentando com a minha esposa esses dias. A gente não tem isso, a gente sempre viveu uma vida tranquila, sabe? Como Issacares. Isso, nós somos Issacares. A minha esposa era mais ainda. Nossa, gente, eu nunca vi uma pessoa mais mansa, tranquila, serena, como a minha esposa. Às vezes eu brigava com ela por causa disso. Só faltava as pessoas fazerem coisas na boca dela, sabe? Mas ela tinha uma coisa que era perene, que eu falava para ela, era natural nela, a mansidão, sabe? Serenidade, mansidão, cortesia. Minha esposa era extremamente hospitaleira. Então, nós pertencemos, eu, minha esposa e a minha filha. Nós pertencemos à tribo de Issacar. E você? Qual tribo você quer participar? Você quer pertencer a qual tribo? Ouça o pastor Evandro, ou então, se você não quiser, leia Gênesis 49, observe essas bênçãos do patriarca e veja quais dessas características casam melhor com você. Se você quiser, ou pode ouvir o sermão. E você vai ver que a vida vai ser muito mais tranquila depois que você se assentou, né? Depois que você se conscientiza da sua missão aqui na Terra, as coisas fluem com muito mais facilidade. E depois de dar as bênçãos, né, a seus filhos, Israel faz um pedido e diz: eu estou passando dessa para melhor, vou descansar com os meus antepassados. Mas pelo amor do Senhor, não me deixe aqui no Egito. Me leve lá para Canaã, me sepulte em Maquipela,
na terra, no túmulo dos nossos pais. E aí os filhos juraram, né? José jurou e os filhos demais juraram. Então, Jacó, ele abençoou seus filhos. E debruçou, sabe? Virou pro lado na cama e descansou no Senhor. Gente, que morte tranquila! Isso é o que Deus chama de boa morte. Sabe, eu queria ter uma boa morte. Eu não quero ter uma morte de sofrimento, ficar dias e dias, sabe, sofrendo com coisas, entubado, credo. Bom, mas isso não pertence a mim. Considere se inscrever no canal. Dê assim um joinha. Compartilhe. Pode ser que tenha alguém que vá se beneficiar. Desculpe. Pode ser que exista alguém que vá se beneficiar com esse trabalho. Eu estou fazendo de coração, eu sei que não está perfeito, mas o Senhor, Ele vai ter misericórdia de nós e vai, de algum modo, Ele vai fazer esse trabalho, que para mim não é um trabalho, é um prazer, é um lazer, Ele vai fazer que algum resultado apareça. Que o vigia das pessoas te abençoe. Que o vigia das pessoas coloque o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir. Paz divina. Só esta paz transmitir. Dom